CDB do BTG Pactual. Será que vale a pena fazer esse investimento? Nesse vídeo aqui eu quero falar tudo sobre esse tipo de investimento, então eu vou falar como que funciona, quanto que rende, qual que é o risco, como que você resgata, tudo isso que você precisa saber antes de tomar uma decisão de investimento, se vale a pena ou não. E ainda vou comparar com outros que a gente costuma falar aqui no canal também, como por exemplo do Banco Inter, C6 Bank, pra gente saber qual que é o melhor, qual que rende mais, qual que tem menos risco, tudo isso até o final desse vídeo. Então seja muito bem-vindo, meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado pela Ambima como gestor de recursos e especialista em investimentos e também sou consultor CVM, credenciado na CVM, sócio fundador da Stocus, que é a minha consultoria de investimentos, que tem mais informações aí na descrição. Mas bora pro vídeo então. Primeira coisa que você precisa entender é o que é um CDB. E nada mais é do que o certificado de depósito bancário, que, em palavras mais simples, é um título, é um documento que formaliza um empréstimo que você faz para o banco. Então, ao invés de você ir lá no banco, pegar dinheiro emprestado para utilizar para, por exemplo, financiar uma casa, pegar um carro, qualquer coisa do tipo, o que está acontecendo é o contrário, né? Você está emprestando dinheiro para o banco e agora quem vai receber juros não é o banco, é você. O banco vai te pagar juros pelo fato de você estar emprestando dinheiro para ele. Porque basicamente essa que é a atividade do banco, né? O banco trabalha intermediando operações financeiras. Então, existem aquelas pessoas que a gente chama de agentes superavitários que têm dinheiro sobrando, gasta menos do que ganha, então tem esse recurso ali disponível para poupar. E existem as pessoas deficitárias, os agentes deficitários, que gastam mais do que ganham ou simplesmente naquele momento específico precisam fazer uma operação com recursos muito maiores do que ela tem ali naquele determinado momento. Por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, por mais que ela consiga pagar as parcelas, ela não tem o recurso ali, R$1 milhão para comprar a casa. Então o que ela faz? Ela vai no banco, pede dinheiro emprestado para o banco. Só que o banco não tem dinheiro emprestado para emprestar para todo mundo. E muitas vezes a pessoa tem lá o recurso, ela precisa financiar durante 5 anos e o banco não tem esse prazo todo. O que ele faz? Ele procura várias pessoas no mercado que tem esse dinheiro sobrando e pega dinheiro emprestado de todo mundo. E a partir do momento que ele consegue pegar dinheiro emprestado de todo mundo, com vários prazos diferentes, né? Tem uma pessoa que vai resgatar com 1 mês, outra vai resgatar com 1 ano, 10 anos. Então ele pega dinheiro emprestado de todo mundo e ele consegue fazer essa equivalência ali de prazos e taxas. Então pega dinheiro emprestado de todo mundo com vários prazos diferentes e empresta para todo mundo que tá precisando com prazos diferentes também. Então, ele cobra dessas pessoas que estão pegando dinheiro emprestado uma taxa, que eles vão pagar ali uma taxa muito alta, e vai pagar uma taxinha para quem tá emprestando dinheiro. E a diferença dessas taxas é o que a gente chama de spread bancário, que nada mais é do que o lucro do banco nessa operação. Então, existem vários tipos de CDBs que cada um deles vai ter uma taxa diferente. Existem aqueles investimentos, falando agora sobre a rentabilidade, né? Quanto que rende um CDB? Existem aqueles investimentos que são pós-fixados, que vão render, por exemplo, um percentual do CDI. Então, na hora que o CDI sobe, seu investimento vai render mais. Na hora que o CDI cai, seu investimento vai render menos. Existem investimentos que são pré-fixados, então você sabe exatamente quanto que ele vai render. Por exemplo, 12% ao ano. Se você comprar R$100, você vai render 12% ao ano. Depois de um ano, vai ter 112. Aí você paga o imposto de renda ali sobre o rendimento e tem o valor líquido na sua conta. E também tem alguns CDBs, dependendo do prazo ali que você estiver investindo, com um prazo um pouco mais longo, que são indexados a algum indicador ali da economia, como por exemplo o IPCA. Então ele vai render ali IPCA mais 6%, por exemplo, e no longo prazo seu investimento inicial vai ser corrigido pela inflação e você ainda ganha essa taxa real, né? Essa taxa acima da inflação, desconto imposto de renda, tudo mais, e o dinheiro volta para sua conta. Falando exclusivamente sobre o CDB do BTG Pactual, né? Quanto que ele rende? Como eu falei, tem vários títulos lá dentro, cada um com uma característica diferente. Então se a gente for gravar a tela aqui do celular, já dentro do aplicativo do BTG, é só a gente vir aqui na tela inicial, clica em investir, renda fixa, CDBs, LC, LCA, LCI, por aí vai carregar aqui todas as opções de investimento. Aí a gente filtra aqui, por exemplo, por liquidez diária, para ver os CDBs de liquidez diária, para a gente ter uma base de comparação, por exemplo, com o CDB do Banco Inter, CDB do C6 Bank, e a gente vai ver que a gente tem neste momento 3 opções diferentes de CDBs do BTG. Os 3 aqui são emitidos pelo próprio BTG, então você olha aqui em cima, Banco BTG Pactual, todos eles vão ter ali um investimento mínimo de R$50 e a diferença são as taxas que cada um vai pagar. Qual que é a diferença, né? Basicamente, a taxa muda e o prazo muda também. E aí, muitas vezes,
dependendo de qual possa ser o seu objetivo, faz mais sentido você colocar o seu dinheiro em um em outro. Por quê? Se são todos de liquidez diária, eu posso resgatar a qualquer momento, eu vou escolher o que rende mais. Só que a gente esquece de um principal detalhe nessa análise, que é o imposto de renda. Se você está fazendo um investimento que você sabe que daqui a 30 dias você vai resgatar, pode ser daqui a 30 dias, daqui a 40, 50, mas você sabe que daqui a, por exemplo, 2 meses no máximo você vai resgatar, aí você coloca naquele que rende mais, porque você vai ter um rendimento ali levemente acima de 0,5% a mais. Não é isso que vai mudar o seu jogo também, vai ser mínima essa diferença. Só que quando a gente sai de um investimento, por exemplo, desse aqui de 100% do CDI, que tem um prazo de 1.095 dias, esse caso vai ter a alíquota do imposto de renda de 15%. Acima de 2 anos, acima de 720 dias, você paga 15% de imposto de renda. Aí na hora que você vai para esse do meio aqui, você tem um prazo de 730 dias, que vai render 100,25%, e neste outro vai render 100,5%, só que o prazo é 365 dias. Ou seja, se você está fazendo aquele investimento que você sabe que você vai resgatar ali no curto prazo, menos de 6 meses, por exemplo, menos de 1 ano, aí você coloca naquele que rende mais. Só que, se for, por exemplo, para uma reserva de emergência, que é importante ter essa liquidez com baixo risco, você sabe que a qualquer momento você pode precisar, mas se você não precisar, o ideal é que ele continue rendendo, talvez, pensando nesse objetivo que pode ser que o dinheiro fique investido durante um prazo maior do que 1 ano, 2 anos, aí faz sentido você colocar, por exemplo, no de 100% do CDI. Por quê? A diferença de rentabilidade não compensa a diferença do imposto de renda que você vai pagar. Então, se você coloca nesse primeiro aqui, 365 dias, você vai pagar 20% de imposto de renda, enquanto no outro caso você vai pagar 15%. Ou seja, você está deixando o dinheiro por um prazo maior, e se você não precisar do dinheiro nesse caso aqui do 365 dias, o que vai acontecer? O dinheiro vai voltar para sua conta automaticamente, você paga o imposto e reinveste. Seria muito mais interessante, muito mais vantajoso você deixar o seu dinheiro investido durante o tempo todo e só pagar o imposto lá no final, porque esse imposto também vai rendendo juros sobre juros para você e só tem esse desconto lá na frente. Então tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas e sempre avaliar qual que é de fato aquele seu objetivo. Quando será que você vai resgatar, para você saber se faz sentido, por exemplo, esse 100%, esse 100,25% ou esse 100,5%. E é normal a gente ver dentro do aplicativo do BTG também alguns CDBs que tenham carência depois de um determinado prazo. E é normal aqui dentro do aplicativo do BTG também a gente ver alguns CDBs que tenham liquidez diária, mas com uma certa carência, por exemplo, 30, 60 dias. Ou seja, o seu dinheiro fica preso durante 30, 60 dias e depois desse prazo ele começa a ter liquidez diária. E para resgatar o nosso investimento, como é que faz, né? É muito simples, é só você entrar lá dentro do aplicativo, vai procurar o seu investimento que você tinha realizado num primeiro momento, clica lá em resgatar. O importante mencionar aqui é, se você investiu num CDB que tenha liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. Se você investiu num CDB que tenha liquidez só no vencimento, você só resgata lá na data do vencimento. Então toma muito cuidado na hora de fazer os investimentos de qual que é o objetivo que você tem ao fazer aquele investimento e qual que é o prazo daquele investimento. Porque se você precisa do dinheiro, por exemplo, daqui a 2 anos, mas você prende ele no CDB para 5 anos, seu dinheiro ficaria preso, teria que tentar vender no mercado secundário lá na frente, mas daria uma certa dor de cabeça. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente se você for uma pessoa física que está investindo ali por conta própria, sem a ajuda de um consultor, de um assessor, por exemplo, que facilita um pouco essa operação no mercado secundário. Mas você precisa estar atento a isso. E se você não resgatar até a data do vencimento, vai chegar na data do vencimento e o dinheiro volta automaticamente para sua conta. O banco vai descontar ali, vai reter na fonte o imposto de renda. Então quando a gente investe num CDB, a gente não é obrigado a declarar o imposto de renda, mas é obrigado a pagar. Então, na hora de resgatar, o banco vai reter ali a parcela do imposto de renda sobre o seu rendimento. E, de novo, imposto de renda é sobre a renda, não é sobre o patrimônio, não é sobre o valor total que está resgatando. E, em todos os casos, sempre que a gente está analisando um CDB que rende 100% do CDI, ou às vezes até mais, a gente precisa ter em mente que ele é um investimento que vale a pena, que rende mais, por exemplo, do que a poupança em qualquer cenário da economia. Porque como é que funciona a rentabilidade da poupança? Quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês, que daria ali aproximadamente 6 pouquinho ao ano. E quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Então, em qualquer cenário da economia, o CDB de 100% do CDI, mesmo pagando o imposto de renda, rende mais do que a poupança. Então, não faz sentido em nenhum cenário a gente investir na poupança, porque existem investimentos que tenham o mesmo risco que a poupança e também com um rendimento muito maior. E se a gente fizer um comparativo aqui
aqui sobre, por exemplo, o CDB do BTG, Banco Inter e C6 neste vídeo, só para fechar esse assunto aqui, eu diria que, em termos de rentabilidade, o BTG tem uma rentabilidade menor do que o Banco Inter e o C6, mas talvez ele tenha um risco bem parecido ali, ou até mesmo menos risco do que essas outras duas opções. Só que, quando a gente sai de 100% do CDI para 102%, 103%, dependendo do valor que você estiver investindo, não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Isso não vai te deixar mais rico ou mais pobre. Não quero jogar a sardinha pro lado do BTG, porque eu já fiz muitos vídeos também falando bem de outros bancos, mas o fato é que, no fim das contas, quando a gente está falando de reserva de emergência e de um investimento de liquidez diária, principalmente, mais importante é ter facilidade de acesso. Então, se você gosta de usar o BTG, deixa a sua reserva lá no BTG. Se você gosta de usar o Banco Inter, deixa a sua reserva no Banco Inter. Se você gosta do C6, deixa lá no C6, porque não é essa rentabilidade que vai mudar o jogo. Na verdade, o que vai mudar o seu jogo é a capacidade de investir todos os meses, quanto mais melhor, e também a sua capacidade de montar uma carteira estruturada com vários outros investimentos. Então, a reserva de emergência é importante para ter segurança e liquidez. Esquece rentabilidade nesse caso. E quando a gente está falando de investimentos de longo prazo, aí sim a rentabilidade começa a fazer mais sentido. Buscar rentabilidades maiores, muitas vezes abrindo mão da liquidez e abrindo mão de uma certa segurança, arriscando um pouco mais para buscar uma rentabilidade maior, lógico que com uma carteira diversificada, pensando em maximizar a relação risco e retorno. Se você não sabe fazer isso, se você não sabe escolher os melhores investimentos para você, eu te dou aqui duas opções. Ou você pode clicar no primeiro link da descrição para você conhecer a Stocos e ser um cliente aqui nosso para a gente estruturar a sua carteira de investimentos, acompanhar mensalmente como estão os seus investimentos para te ajudar a atingir os seus objetivos e você não precisar ficar preocupando muito com isso, só que o ideal seria ou que você tenha um aporte mensal relevante ou que já tenha um patrimônio mais consolidado. Então, se você consegue investir mais de R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês, faz muito sentido você ser um cliente nosso, mesmo que não tenha um patrimônio muito robusto. Robusto eu digo mais de 100, 200, 300 mil reais. Então teria que ter algum desses dois. Se você é um investidor iniciante, está começando agora, não tem um patrimônio formado, consolidado ainda e não consegue investir muito todos os meses, ali na faixa de 500, R$1.000 por enquanto, não tem problema também. Você pode aprender um custo-benefício muito interessante com o meu primeiro investimento, que o link também está aqui na descrição, que é meu treinamento completo para investidores iniciantes, do zero ao avançado, para você conseguir entender o mercado financeiro e tomar decisões críticas, embasadas, fundamentadas sobre qual que é o melhor investimento para você. Então, de acordo com o seu perfil, você pode escolher alguma dessas duas opções. São os dois primeiros links aí da descrição. Tamo junto e até a próxima.